Meu nome é João Paulo Campos, eu sou crítico de cinema, programador, sobretudo de cineclube, mostras de cinema, né? E estudo antropologia na Universidade de São Paulo. A gente está aqui no último dia, né, de debate da mostra Pedra da Letra, para o Panorama Nacional, do terceiro Festival de Cinema de Rua, do Cinema de Rua de Remígio, interior da Paraíba. Então, a gente vai fazer como nos outros debates aqui, né? Já combinei aqui com a galera. Cada um, assim, a gente vai seguir eu vou indicando aqui, mas a gente vai seguir a lista da programação. As realizadoras vão se apresentar um pouco, conversar, falar do filme, e vamos passando filme a filme, e depois a gente volta e eu compartilho umas ideias aqui de filme a filme, a gente troca uma ideia, né? Eu vou insistir nessa ideia que é difícil, eu acho, né, por a gente estar no ambiente virtual, mas vamos tentar fazer isso aqui ser uma espécie de mesa de bar, assim, da gente conversar abertamente, trocar ideia, ter uma conversação aí sincera e tranquila, sem pedantismo, sem chatices. Então vamos lá, a gente começa pela vida de um melão, da Helena Frade. Vamos lá. Oi, gente. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar participando do festival e poder trocar ideia aqui com vocês. Está sendo muito importante para mim. Na verdade, esse festival foi a estreia do filme, então também é uma coisa muito, muito bacana para mim. Bom, meu nome é Helena e eu sou formada em cinema e audiovisual pela UFJF e atualmente eu faço mestrado em arte, cultura e linguagem também na UFJF. E o filme, ele também trabalha com artes visuais, com pintura, com ilustração, com outras coisas relacionadas à arte. Tem fone só para mim? Bom, o filme, ele é o meu trabalho de conclusão de curso em cinema, né? Então... Pode continuar. Tá. Então, ele tem uma pesquisa, assim, teórica por trás dele. Desculpa, Helena, perdão. Rivaldo, acho que é melhor você montar o seu microfone, porque está dando um ruído. Tá, eu vou sair dessa sala aqui, eu vou sair dessa sala. Beleza. Pode continuar. Mas vamos mutar o microfone quando... Acho que é bom todo mundo mutar quando uma pessoa falar e a gente só abre quando fala. Acho melhor. Desculpa, Helena, pode continuar. Não, sem problemas. Eu acho que, assim, para mim, o filme, ele surge muito a partir das imagens de arquivo, né? O que me motiva inicialmente. Eu, desde pequena, assim, desenvolvi esse hábito de filmar a minha família, o dia a dia, as coisas ao redor, assim, a casa em que eu vivia, que morava todo mundo junto, assim, eu, meu pai, minha irmã, meus avós, uma gatinha que a gente tem. Então, assim, eu acho que o início de tudo foi isso, assim, foram as imagens de arquivo. Só que sempre fiz isso, assim, de uma forma mais ou menos despretensiosa, né? Nunca com o objetivo, assim, de tipo, tô filmando isso daqui que um dia vai virar um filme, assim. Não era muito consciente isso, né? Era um processo mais espontâneo nesse sentido. Até porque era desde mais nova que isso acontecia. Enfim, acabei entrando para curso de cinema e entrei em contato com alguns trabalhos, né, de outros diretores e, por exemplo, conhecendo os filmes da Chantal Akerman, Jonas Mekas, alguns nomes assim que me fizeram perceber que eu poderia transformar imagens daquele tipo em um filme ou em alguma coisa, né? Para além de só um registro, queria ficar guardado e, enfim. E eu acho que foi um pouco isso, assim, o início de tudo são essas imagens, mas eu não queria também fazer, tipo, um cine diário, assim, sabe? De, tipo, só pegar e juntar essas imagens e fazer um filme só com elas. E como eu tenho uma ligação muito forte com as artes visuais, eu gosto de fazer essas coisas mais manuais, assim, eu pensei em fazer a animação, né? Como um desdobramento disso, e para pensar também essas imagens e algumas lembranças que eu tinha, algumas reminiscências, assim, da infância e da adolescência,
também pensando a partir da ficção, de um ponto de vista meio embaralhado entre ficção e documentário, sabe? Tentar reconstruir algumas coisas, mas também não tão apegado ao real, assim, digamos, né? Então, aí eu criei essa historinha, né, da animação junto com as imagens que eu tinha, né? E acabou que a animação, ela ganhou tanto força, assim, que ela acabou virando quase uma protagonista, eu não sei se bem protagonista, mas ela acaba assumindo um papel ali bem grande no filme como um todo, né, e, enfim, eu acho que para mim é um pouco isso, assim, que me motivou e essa vontade de contar essas histórias mais ou menos embaralhadas e a partir de coisas que eu gostava de fazer, né, assim, e de exercícios, assim, tanto de filmagem, né, desde pequena, quanto de as coisas manuais da própria animação ali, de como construir isso. Não, Mais ou menos por aí. muito interessante essas ideias preliminares e o que você traz assim de background, né, de bagagem tua, porque faz a gente voltar ao filme e pensar assim, gostei muito de você citar Chantal e o Jonas Mekas, mas eu vou voltar a essa questão. Alguém tem uma questão assim, quer falar alguma coisa a partir dessa introdução da Helena? À vontade, viu? Agora a gente tem pouca gente, a gente pode fazer essa coisa mais esmiuçada também. Então, se não há nenhuma ideia agora, espero que surja, né, mais para Eu frente. queria só comentar umas coisas assim que Aí, vai lá. ouvindo a Helena, realmente o filme volta, né? Esse filme me impressionou muito, muitíssimo, por várias coisas, por tratar de um registro familiar, por valorizar a terceira idade, a ancestralidade. Mas me tocou também nessa operação de equilíbrio que para mim o filme tem, na medida. Eu acho que um segundo a mais, ou um tempinho a menos, um peso a mais, colocava o filme a perder, no meu ponto de vista, enquanto visualidade, mas ele está na medida, sabe? Que Uhum, é essa questão de estabelecer essa gangorra entre uma narrativa que se passa e uma animação sobre essa narrativa. E, sobretudo, a composição plástica disso. Porque é de um primitivismo fantástico, sabe? Eu até queria saber se foi você que fez aqueles bonecos. Porque eu observei os narizes deles, todo tipo papagaio, todo pássaro, né? Já que o avô também tem essa metáfora do pássaro, eu fiquei impressionado. Eu digo, poxa, depois eu percebi, né, no start, que realmente foi uma coisa, como você colocou outro dia aí, não sei onde, não, é uma coisa de término de curso e tal. Mas eu acho que foi um trabalho muito show, na medida em que, para mim, ele tem um equilíbrio fantástico de plasticidade e de narratividade ao equilibrar esses dois polos que você escolheu, dentro de um ângulo difícil, né, que seria registrar um ambiente familiar, um ambiente individual, um ambiente íntimo. Então, o filme é íntimo porque é verdadeiro, então é verdadeiro também porque é universal. Então, eu achei esses equilíbrios fantásticos. Mas me fala um pouco aí, Helena, sobre essa composição desses bonequinhos, dessa parte uhum, plástica. uhum. Bom, eu agradeço as suas colocações. Eu fiz os bonecos com a diretora de arte, que é a Ana Paula Romero, mas assim, eu tive uma participação grande na arte, porque, como eu disse, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, né, com essa parte Aham. manual e de arte mesmo. E os personagens, eles foram diretamente baseados assim nas pessoas que eu estou representando na vida real, sabe? Então, os rostos dos personagens, até as falas deles, né? Tipo uns bordões assim que eu coloco, isso é tudo tem a carga da minha família e de quem eu queria representar. E foi um processo de mais ou menos uns 6 meses de produção desses bonecos, porque foi tudo feito à mão, né? Então a gente fez parte por parte do corpo, né? E depois de produzir os corpos, e aí não é simplesmente produzir, né? Você tem que acertar a medida das coisas, então tem algumas. E isso assim foi muito assim, na base da tentativa e erro, assim, da experiência mesmo de estar fazendo um exercício de uma coisa que a gente
não tinha base exatamente, sabe? Qual Foi o um tamanho pouco... dos bonecos, em média? Tamanho de uma mão ou ele é maior? Ele é mais ou Fiquei menos curioso. desse tamanho assim. Não Certo. sei se dá para ter 30 noção. centímetros, É, por 40. aí. Ah, Mais ou menos desse massa. tamanho. E aí foi isso. Aí depois eu fui desenhando os rostos, fui fazendo, colocando cabelo. E foi um processo de uns 6 meses, mais ou menos, entre pesquisa e execução desses bonecos. Ah. Massa, então é isso. Eu acho que o equilíbrio o filme apresenta, para mim, ele é fantástico, né? E também na opção de narrar a história de ancestralidade, né? Dos avós. Acho que isso, Sim, mano. Então, parabéns. Pode continuar aí. Show de muito bola. obrigada. Adorei o filme. Muito obrigada, fico feliz. Show. Massa. Nossa, eu anotei várias coisas aqui sobre os bonecos e na segunda rodada eu vou tentar trazer essas ideias. Eu acho que a gente pode continuar a rodada de apresentações, né, com a Flora e a Grazi, que vão ter uma segunda oportunidade de se apresentar aí. Vamos lá. Então eu começo. Eu sou Flora Suzuki, sou uma das diretoras do Bonequinhas Show, junto com a Grazi. E ontem a gente estava no debate também, falando de outro filme nosso, que também está no festival, que é o Feminal. E esses dois filmes, que a gente considera como videoarte também, a gente fez no último semestre de graduação na Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, aqui de Curitiba. E ele também foi desenvolvido no Núcleo de Audiovisual do SESI. E é um filme que foi feito totalmente em ilha de edição. A gente fez uma extensa pesquisa em mídias, na publicidade, na TV, na internet, buscando corpos femininos, assim, suas representações. E a gente descobriu muitas coisas nessa pesquisa. A gente descobriu como que só tem menina e mulher branca e magra nas mídias, majoritariamente, assim, um padrão. E a gente quis relacionar essas imagens com a cultura do estupro e com o feminicídio. E um dos meios de causar essa relação entre uma coisa e outra, além da montagem, foi também o título do filme, Bonequinhas Show. A boneca, né, que quase sempre é um padrão de corpo, a imagem de um padrão de corpo, e é um objeto, um brinquedo. E nós somos chamadas de boneca desde sempre, assim. E a boneca que ela não passa de um objeto que assim como pode ser um troféu, também pode levar chutes e facadas e ser jogada de cima de um prédio, assim. Então tem essa coisa da violência forte, assim, que é trazida no final do filme. A gente quis também colocar bastante a gente procurou colocar o olhar masculino sobre esses corpos também, com os apresentadores de TV, os atores, e a música também, a música que a gente usou, que é o Dói, um tapinha não dói, que o Luke, que é um amigo nosso que fez a trilha, ele gravou num som em som tipo de caixinha de som de boneca, assim, de um jeito bem lento, que vai aumentando o ritmo de acordo com o passar do filme, até ficar frenético, assim, e no final existe aquela explosão de imagens violentas, assim. E no fim do filme, a gente coloca nos créditos a música que foi gravada, que é uma música que tocava muito nos anos 90,
por um grupo de crianças que cantava essa letra absurda, assim, de vou tocar o seu cabelo, vou te pegar e vou te dar, e vou te bater, e dói, um tapinha não dói. Então, é um filme, assim, de montagem que em vários momentos foi bem difícil o processo, assim, teve muitos momentos a gente quase desistiu de fazer o filme, porque a gente estava com medo de expor muito a imagem dessas mulheres e meninas, mas a gente viu que do jeito que a gente estava fazendo era importante, assim, aquilo ser colocado. E acho que é isso. Grazi, quer falar alguma coisa? Você falou quase tudo aí, mais importante, né? Eu gostaria que o que motivou e guiou a nossa pesquisa das imagens foi principalmente o conceito, essa ideia de fragilidade da mulher e da menina, né? Por isso a imagem da princesinha, acessível, padrãozinho, Deca, que sempre são essa construção imagética de frágil, né? Frágil, essa ideia de fragilidade. E a relação que isso tem com esses corpos serem, então, já que eles são frágeis, eles são suscetíveis, né? Eles estão ali níveis, né? Existe uma entre do estupro com essa ideia, essa construção da frágil, né? Mas ele é frágil para algumas coisas e para outras ele é um corpo que pode apanhar, sabe? Pode sofrer porque não vai doer, sabe? Um tapinha não vai doer, não vai doer. Só ninguém catar, né? Desde a infância, as meninas são colocadas nesse lugar de tem que se cuidar, né? Tem que algumas brincadeiras que o universo lindos são permitidas e que para a menina não, né? A menina ela tem que sentar de um jeito, ela tem que sentar de uma maneira, tem que se movimentar de uma maneira que seja delicada, né? Não pode ser grosseira, não pode falar palavrão, existe muita coisa. Pode ser a minha internet. Muita coisa, deixa eu tirar. Construída assim sobre o corpo da mulher, que começa muito cedo, né? Começa criança, sutil, e aí vai se intensificando quando a mulher é adulta, e o corpo dela é tratado na mídia como um objeto, né? Uma coisa que é só aquilo, né? Uma brutalização do ser ali da pessoa, né? É uma forma de brutalizar, animalizar mesmo o ser humano. Muitas ideias incisivas, né? É um filme... Vocês estão me ouvindo? Tá de boa? É porque travou algumas pessoas assim, fiquei sem saber se tinha travado tudo. Então, é um filme surpreendente, assim. Eu vou relacionar ele com outro filme recente, um pouco mais para frente, depois que o Marcelo falar. Alguém quer compartilhar alguma ideia, assim, a partir dessa introdução, né, nem foi uma introdução, né, foi tipo um comentário crítico mesmo, que vocês fizeram da própria obra aí, desmembraram o filme aí, até trouxeram novas ideias que eu estava pensando. Nivaldo, você que estava
tava aí animado, fazendo comentários. Você quer comentar alguma coisa? Não, tô animado aqui, tô animado. Tá animado aí, né? Me chama a atenção uma coisa que eu gosto de ver, que é a ideia de bricolagem, né? Isso. Como vocês trazem de uma frase social e faz do filme um ato político sobre o corpo feminino a partir de um discurso que já foi banalizado. Quer dizer, o discurso do tapinha não dói já está pulverizado anteriormente, já está aceito, embora exista aqui e ali uma rejeição, mas vocês fazem desse discurso uma composição para uma crítica sobre a performance do corpo feminino, né? E eu acho pertinente demais. Eu fico só pensando na minha menina, tem 15 anos, Mariana, e como eu acompanho esse percurso aí de forças externas que realmente começam a moldar os seres femininos, né? E aí acho que o filme dialoga bastante com esse tônus discursivo, né, que é polidiscursivo, na verdade, porque é imagético, porque é cultural, porque é religioso, porque é social, porque é biológico, né? Então acho que o filme é acertado quando ele dá um beliscão nesse discurso. Então, show de bola mesmo, né? O nome é muito massa, né, também. Então, parabéns para as meninas aí que compuseram. Acho que a dupla aí já está bem madura no sentido de dizer, não, eu quero fazer cinema para fazer isso, né? Eu relaciono os dois filmes que foram apresentados por elas aqui nesse nosso festival. Então é isso, eu acho que a ideia de bricolagem de discursos, o filme faz isso assim, com uma felicidade muito certeira, saca? Obrigada, Nivaldo. Pô, o Nivaldo falou aí, é uma das minhas palavras favoritas, né? É bricolagem. Eu, como estudante de antropologia e leitor do Lévi-Strauss, eu gosto muito do que o Lévi-Strauss fez com a ideia de bricolagem, né, sobretudo. E o meu comentário vai por aí, vai pela bricolagem e o surrealismo. Para mim é um filme bem... Massa, massa. Gosto demais também dessa situação de ler a cultura, né? Bom demais, mas pode seguir. Beleza, eu acho que a gente pode, se vocês querem desdobrar um pouco o que o Nivaldo disse, pessoal, querem esperar o Marcelo se apresentar. Fiquem à vontade, nós temos tempo. Podemos esperar por mim. Beleza, bora lá, Marcelo. Bom, tudo bem, boa tarde. Eu sou Marcelo, o diretor e roteirista do Entre Silêncios, que, enfim, surgiu como um trabalho de quarto semestre na PUC do Rio Grande do Sul, de um roteiro que surgiu, na verdade, no primeiro semestre do curso ainda, de uma ideia, assim, bem pessoal, na verdade, que eu queria muito falar sobre um ambiente que eu cresci, inicialmente, sobre violência doméstica, etc. Então era um tema muito importante para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer um olhar que fosse próximo a mim, né? Porque pessoalmente, eu acho que quando a gente está fazendo cinema, a gente deve buscar coisas que a gente conhece, né? É difícil a gente falar coisas sobre as que a gente não sente, coisas que a gente não conhece. Então, eu não queria me colocar numa posição que eu não entendesse. E como a posição que eu entendia era da criança, eu busquei aquele olhar. Então, tudo girou em cima dessa ideia de trazer aquela coisa mais infantil e etc. E outras experiências também, eu queria também tratar a questão da violência doméstica, mas também a questão da arma de fogo, né? Porque também foi outra experiência pessoal, que quando eu tinha mais ou menos aquela idade, eu achei uma arma na casa de um tio. Então eu queria ver quais são as possibilidades quando uma criança acha uma arma, né? E se a gente for ver dados, etc., é um negócio, assim, horrorizante, quanto varia as possibilidades do que pode acontecer, né? Quando aconteceu comigo, eu peguei, achei e mostrei para minha mãe, mas outra criança não poderia não fazer isso, né? E brincar e etc., porque a criança não diferencia muito. Então surgiu muito dessas coisas iniciais, assim, de uma coisa bem pessoal, mas tentando inserir num modelo de roteiro que eu achasse que fosse uma construção interessante, assim, de se assistir, etc., que tivesse um nível de tensão, e, enfim. E muito dos sentimentos que eu tinha, assim, aquela coisa de tu presenciar coisas que tu não quer presenciar e talvez, tipo, como eu faço, eu tô presenciando isso, como eu faço para não presenciar mais isso, né? Como eu faço para esquecer isso, para não ouvir isso. Então, aquela questão dela escolher não ouvir, aquela situação também vem muito dessa sensação que eu tinha de, sim, se desse para escolher, né, não presenciar essas coisas, com certeza a gente escolheria não passar por certas coisas.
Então, o roteiro girou muito em torno dessas ideias iniciais. E daí muita coisa foi sendo trabalhada, obviamente, no processo do curso, com os orientadores, etc., para a gente chegar num modelo mais definitivo da história que, enfim, também foi minha primeira direção, e já trabalhar com criança, que é uma outra coisa, que também tem o seu nível de dificuldade, etc. Mas, enfim, foi um projeto assim que me deixou muito feliz, sendo meu primeiro projeto, e um roteiro que é um roteiro muito especial para mim, muito próximo, então, enfim, acho que é isso. Bacana. Eu vou tentar fazer. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, reagir aos comentários introdutórios do Marcelo, fique à vontade, enquanto eu explico o que eu vou fazer, que vai ser rebobinar tudo, voltar para o começo, para o primeiro filme, e compartilhar notas, assim, esboços, um certo rascunho que a gente pode preencher coletivamente aqui, trocando ideias. Vou insistir nessa parada que a gente está aqui para ter uma trocação de ideia mais sincera e frontal. Frontal mesmo, né? Que tá todo mundo se vendo assim, na câmera frontal. Mas então, vamos lá. Sobre o filme de Helena Frade, A Vida Dentro de um Melão. É engraçado, né? Que, sem querer ser alegórica, pela conjuntura que a gente está, vira uma alegoria, né? Tá todo mundo dentro de um melão. Tendo que escavar suas memórias familiares para lembrar que a gente não está sozinho, né? Sobretudo quem vive, como eu, longe da família, numa cidade hostil. Mas muito boa, muito legal a cidade também. Eu vivo em São Paulo, é bem hostil, mas é bem legal também. Mas ficar preso em casa em São Paulo é horrível. Então, vou subir aqui para as notas que eu estava baixando na medida que a gente estava conversando. Primeiro, essa coisa, né, de um filme que vem do arquivo, e vem do arquivo familiar de fotos, me lembrou o cinema de uma cineasta e videoartista que eu estou escrevendo um texto no momento, e é uma amiga minha de Belo Horizonte que eu gosto muito, que é a Julia Baumfield. A Julia Baumfield, ela faz vários filmes a partir de uma caixa de VHS que ela encontrou da família, e ela vai criando coisas assim, às vezes muito líricas e belas, e outras vezes muito assombrosas, e eu gosto mais dessas espantosas e assombrosas, e que fica uma coisa muito interessante. Ela está experimentando em torno disso. Às vezes eu passo para você, Helena, e para quem quiser, os filmes dela. Os filmes e as videoartes, assim. Ela também é uma multiartista, e eu acho que vocês vão gostar de ver o filme uma da outra. Bacana, eu vou querer sim, tá? Eu passo mesmo. Eu não conhecia. Obrigada. Que legal. Pois é. Nossa, tem um cachorro latindo aqui. Essa coisa, né, de estar em Minas Gerais é muito complicado, porque eu estou fazendo uma curadoria de uma mostra, agora só fugindo um pouco do assunto, porque a gente tem um tempinho, de uma mostra de cinema mineiro, e está sendo uma dificuldade, porque muita gente que é do interior vai para Belo Horizonte estudar e fazer filme, aí a gente acaba com vários filmes de Belo Horizonte, mas que não são de pessoas que são belo-horizontinos. E é legal que Juiz de Fora é justamente um ponto fora da curva, que tem a universidade, né? E tem um cinema universitário forte de Juiz de Fora que tem circulado em festivais e tudo mais. Eu sou de Cataguases também, não sei se vocês conhecem, mas também lá tem um movimento de cinema e tudo mais. Mas não, vira um polo industrial, né? Que as pessoas vão de fora para fazer filme lá. A gente está fazendo pesquisa, vai lá, cadê os filmes de Cataguases? Não tem gente de São Paulo, do Rio, que vai para lá. A gente tem Humberto Mauro, o Ciclo de Cataguases, que é uma das melhores coisas que já teve, né? Pois é. Talvez tenham alguns problemas em relação a isso, de tipo assim, também desviando um pouco do assunto principal aqui, mas o que acontece, só abrindo um parênteses em Cataguases, muitas vezes é isso mesmo. São produções de fora, de São Paulo, do Rio, etc., que vão para lá e às vezes utilizam mão de obra local barata e fazem filmes e que não fica como um filme da cidade, né? Fica como um filme de Rio, São Paulo, enfim, mas é uma outra problemática que eu não vou nem entrar, só um breve comentário. Mas é uma discussão que a gente tem que fazer em outras situações e tal, mas é importante pra caramba. Voltando pro filme, dá para perceber logo de cara que é um filme feito por uma multiartista, né? Porque você mistura artes e registros, né? O registro documental, o teatro de bonecos, o filme de arquivo, né? De arquivo familiar.
E uma coisa que eu notei, a relação de iconicidade, né, de uma semelhança plástica entre a mise-en-scène das fotos e a mise-en-scène do teatro de bonecos, né? Então tem uma relação interessante de iconicidade, que dá uma dinâmica bem interessante pro filme. É a partir daí que a gente pensa com o filme, né, digamos. Então, essa relação, né, entre, não vou dizer um espelhamento, é semelhança tem diferenças, né, e isso que é interessante, entre o teatro de bonecos e animação, né, a partir desse teatro de bonecos e as fotos. Eu não esperava que ia aparecer fotos, assim, eu gostei muito. Eu gosto muito de foto, sobretudo foto de família. Eu acho que o cinema mineiro tem uma coisa de trabalhar com família e com foto de família. Eu penso no André Novaes de Oliveira, assim, que para mim, um dos nossos grandes cineastas hoje, que trabalha muito a partir disso, né? Nos dois longas dele tem fotos de família, né? Uma naquela cena maravilhosa da temporada que tem uma digressão, assim, o tempo para e a gente perambula por uma casa com fotos de família. E o começo Ela Volta na Quinta, né? Que é até arrepio, eu acho fenomenal. Assim. Os filmes formaram a minha sensibilidade, assim, que estavam sendo feitos na época que eu estava começando a gostar de cinema. E começando a mexer com o cineclubismo, né? Então, e aí a gente também tem outra operação, que é essa música de acompanhamento, que vai meio que embalando essa busca, né? Esse jogo mnemônico, né? Esse jogo de memória. Né? E você mencionou aí, você reivindicou certas figuras aí, que tem tudo a ver com o que você está fazendo, que é Jonas Mekas e Chantal Akerman, né? Que é essas pessoas que criaram esse cinema como... É uma coisa que eu tenho trabalhado, uma ideia, o cinema como espasmo muscular, assim, uma coisa como continuação da vida, assim, não por símbolo, mas por metonímia, assim, sabe? Por expansão dos nossos corpos, nossa experiência. Jonas Mekas fez isso muito bem, a Chantal também, né? Uma mise-en-scène do cotidiano, né? Uma mise-en-scène, para usar o título do livro da Ivone Margulies, é que nada acontece, mas tudo acontece nesse nada acontecer, justamente porque eles reconvertem, né, pequenos lampejos em arte, em cena, né? E isso é bem presente na questão do cine diário, né? Por isso que eu não sei se eu mencionei o Perlov também, lembro de Davi Perlov, que é uma grande referência dessa minha amiga, a Julia Baumfeld, não sei se você curte. Aí, a partir disso, né, eu percebi, assim, essa mistura, né, de gestos artísticos e de registros, né, como o cine diário, a carta, as artes visuais, teatro de bonecos. Eu pensei assim, é um filme de artesanias sobrepostas, né, artesania sobreposta na mão de uma pessoa que é multiartista, né, que é uma coisa que a gente está vivendo muito, essa coisa do multiartista, né, eu vejo cada vez mais isso, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Nós temos que ser inquietos e curiosos para todos os meios de expressão, assim. É mais ou menos essas ideias assim que eu tive a partir do teu filme, Helena. Se vocês quiserem reagir aí, desdobrar as coisas que eu disse e tal, ou não, fique à vontade, convido vocês a se juntar. Helena, eu gostei muito do filme também, sobre o que o João colocou ali, sobre essa coisa da pandemia, da gente estar se sentindo também dentro de um melão, né? Isso me tocou muito, porque a gente percebe quanta vida tem dentro das nossas casas, né? Dentro do doméstico, que é um ambiente que... Esses pequenos detalhes, né? Tem muita vida ali, tem muita vida no crochê da sua avó, tem muita vida na soneca, tem muita vida nela servindo o suquinho, né? E que essas coisas são as coisas da vida também, né? O cotidiano ali. Então, isso me tocou bastante. A cena do beijinho ali, que eles dão um beijo, e o beijo, menina, nunca, o beijo ia acabar, e de repente vem o sonzinho, né, do beijo ali, continua o beijo, e continua mais um pouquinho, e achei aquilo muito lindo, assim, especificamente nesse contexto que a gente está de isolamento, né, de
de uma carência mesmo afetiva, de toque, de pele, de abraço, de beijo, de estar junto, de rir junto, né? Então, eu fiquei assim, eu me emocionei com o filme. E o lance das fotos também, que o João comentou, eu também adoro essas fotos, porque, primeiro que a gente é surpreendido por elas, né? Elas vêm, de repente, ali, e o filme depois, ele vai mesclando, né? Mas aquele primeiro momento que aparecem as fotos, é uma surpresa. E esses dias foi Dia das Mães, né? E nas redes sociais todo mundo estava compartilhando as fotos das suas mães, né? Algumas fotos antigas, outras fotos de agora. E mesmo sem as legendas que as pessoas colocavam nas fotos, a gente vê nas fotos, na imagem daquelas mulheres, quanta vida, né? Quanta vida vivida, quanta história, quanto tempo. A foto de família ela evoca muito isso, né? Meu Deus, olha o tempo passando, olha essa criança crescendo, né? Olha ali aquele momento, tempo, né? A testemunha do tempo. É fantástico, assim, eu achei muito, muito lindo o seu filme, parabéns. Bom, muito obrigada, Grazi e João. Fico feliz pelos comentários. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar uma coisa que eu tinha esquecido, lembrei, dentro dessa beleza toda que nós estamos aqui conversando, que é o tema da morte, né? Que é o fecho do filme, como também foi suave, como foi bem encarado, embora doloroso como toda morte, né? Como todo ente querido, mas eu acho que a narrativa propicia, que transforma todo mundo em anjinho ali, né? Que ampara, que está, então faz parte da vida também, né? Esse momento difícil e foi trazido de forma muito, muito plástica, muito suave. Acho que foi um acerto também. Tá? E uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que permeia todos os filmes, é essa coisa da formação comum. Como vocês têm espelhado uma orientação acadêmica, né, de projeto, de circuito acadêmico, que dizem para vocês que vão norteando como compor as suas ideias. Então, parece que é um filme autoral, sim, e todos eles, não só o teu, Helena, mas eles têm um bom amparo, né, de mentoria, né, de parceria com professores e tal. Acho que isso é um pouco patente. E uma outra coisa, para finalizar, também de todos os filmes, e desse também, é essa coisa da vida e arte, né, que a gente tem trazido. Né? Quer dizer, Marcelo diz, coisas que eu não queria vivenciar, mas se eu pudesse escolher, preferia não vivenciar. Então, é coisas da vida. Claro que todo filme, né, essa obra é baseada na ficção, então, todo filme vem da vida. Mas a gente está falando aqui de filmes que conseguiram transportar essa experiência da vida para o espaço fílmico, sem deixar a vida fora, entende? Que às vezes a gente vai compor uma obra, né, e fecha tanto a obra que a vida fica lá fora. E acho que teu filme, Helena, ele deixa a vida dentro, né? Inclusive com a morte, que faz parte da vida. Então eu acho que é um outro ponto, além daquele equilíbrio que eu falo, dessa da mise-en-scène aí, como o João falou, né? Do que é performático, da performance visual. Eu acho que esse outro tópico de trazer vida à obra, sem medo de críticas, né? Sem pudor, né? Mas buscando uma autoria e uma verdade ficcional dentro daquilo que é a malha geral que é a vida. Então, acho que está balanceado demais. Esse tópico da morte, para mim, também é algo muito positivo no filme. Muito obrigada, Nivaldo. Eu fico até emocionada com a sensibilidade dos comentários de vocês, fico muito agradecida mesmo. E acho que vou começar falando um pouquinho sobre o que o Nivaldo falou aí por último, que é sobre essa questão da morte, que eu acho que, assim,
O que aconteceu também para mim no processo do filme foi que essas imagens de arquivo, elas se ressignificaram a partir do momento que meu avô morreu. Então, tipo assim, eu tinha essas imagens, e aí ele morre, e aí eu fico com ele ali, tipo, enquanto imagem, mas, enfim, eu acho que isso foi também um dos fios condutores assim, das minhas escolhas para o filme, né? Que acaba girando um pouco em torno, predominantemente dos meus avós e principalmente do meu avô, e com esse final, com o falecimento dele. Eu acho que também uma coisa que acontece é esse confronto entre o que é real e o que é ficcional, e que às vezes eles não se confrontam necessariamente, mas eles se complementam, que aí é um pouco do que o João falou também, né? Sobre essa tentativa de recriar, a partir da animação, algumas coisas que estão nas imagens de arquivo, né? Algumas coisas que acontecem nas fotografias, por exemplo, né? Como, por exemplo, ali a soneca, né? Então, transformar em algo animado aquilo que é estático a partir da fotografia. E eu acho que, assim, eu tenho muito interesse, né? Eu acho que o filme traz isso, que também pegando um pouco do que a Grazi falou, de trazer essa coisa do cotidiano, né? Do como pode ser vivo o cotidiano e até, assim, aquilo que parece mais simples, ordinário e banal, sabe? Então, é uma soneca, é um café que você serve, é uma coisa que você fala. Então, assim, é um gesto, a princípio pequeno, mas que não tem nada de pequeno, assim, né? Dependendo de como você encara e como você olha. Então, acho que é um pouco isso, assim, um pouco de como a gente olha esse tipo de coisa, né? O dia a dia e o cotidiano, que pode ser muito bonito. Eu acho que com a quarentena e tudo que está acontecendo, realmente essas coisas, elas se ressignificaram ainda mais, né? A gente passou a encarar de uma outra forma essas coisas, esses aspectos. E acho também que tem uma coisa forte, assim, de encarar a arte como extensão da vida também, né? Como um reflexo, mas não só um reflexo, né? Como um desdobramento. E acho que é mais ou menos por aí. É muito massa, Helena, que a gente trocou aqui. Ali vira uma certa câmara de ressonâncias, assim, né? É bem interessante. E a gente está num momento histórico que a gente precisa. Esse filme até se torna uma certa lição, assim, que a gente precisa. Eu estou nesse momento, pessoal, de tentar se reconectar com a família, com a história familiar, né? Porque nesse momento de solidão extrema é muito importante isso. E às vezes nós não temos as ferramentas necessárias para isso. Eu acho que o cinema oferece uma boa caixa de ferramenta para a gente fazer isso. Pelo menos eu acho. Eu acho que você também acha, todo mundo aqui deve achar algo assim. Vamos lá para agora, Grazi, um filme que eu gostei muito. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar esboçar uma comparação a partir desse eixo do filme de montagem, de arquivo e de arqueologia das mídias, numa perspectiva crítica feminista. Esse filme me trouxe, na hora que eu vi, o filme Historiografia, da Amanda Poe. É um filme bem interessante que eu tive o prazer de encontrar numa curadoria que eu fiz com um amigo meu, Rodrigo de Abreu Pinto, que chama São Paulo Cinema Anônimo, uma mostra que a gente fez, que foi no Centro Cultural São Paulo e no Cine Humberto Mauro, lá em Belo Horizonte. É um filme interessantíssimo nessa chave de apropriação de imagens de arquivo encontradas, no caso, acho que ela fez uma pesquisa na internet mesmo, não tenho certeza, não posso afirmar, não lembro, tem uns anos isso que eu vi esse filme. Mas é um filme de apropriação total também, numa chave crítica, tipo, vamos se apropriar desse excesso de imagens que o mundo contemporâneo nos dá, e que a televisão é um bom lugar para a gente experimentar isso, né? Porque a televisão é uma mídia hegemônica por muito tempo, né? E que formou sensibilidades de uma forma
muito ampla, né? Tinha um acesso, poxa, todo mundo aqui, mesmo nós que temos contato com outras mídias, temos influência da televisão pra caramba, né? E eu acho que esse filme, ele é, ao mesmo tempo, um filme de apropriação total, do sentido que esse cineasta que eu falei trabalha, o Santiago Álvares, e, ao mesmo tempo, um filme surrealista, no sentido que o Walter Benjamin foi falar dos surrealistas, né? Que ele notava uma certa iluminação profana neles, que pegava os detritos da indústria cultural e reorganizava em montagens insuspeitas, montagens que nos chocavam, que nos despertavam para uma realidade infernal. Então, eu acho que, nesse sentido, o filme é profundamente surrealista, nesse sentido específico, não naquela ideia que ficou famosa do surrealismo, da escrita automática, da questão do onírico, mas de tentar produzir montagens que nos chocam no sentido reflexivo e no sentido sensorial também, né? E vocês pegam ali, e também eu acho que aí tem uma questão bem épica, no sentido de um teatro, do Brecht, que é essa coisa de você produzir uma dúvida numa coisa que está naturalizada, numa história que é naturalizada, você propõe, a partir do espanto, de uma operação que nos distancia pelo espanto, a gente revisita essa realidade com outra perspectiva, com uma perspectiva crítica, né? É um filme, ao mesmo tempo, para mim, surrealista e pedagógico, né? E fazendo uso dessa coisa que, para mim, é muito importante. Os grandes cineastas fizeram filmes muito importantes para a gente nessa lógica da montagem, né? De se apropriar dos resíduos, do lixo, do refúgio, né? Do que resta ali, a partir de uma pesquisa inquieta, cuidadosa e detalhada, porque o que vocês vão ver ali vão ser os detalhes. Vocês vão pegar fragmentos e pegar certos detalhes ali que vão meio que embalar uma sensibilidade brutal, genocida, né, feminicida, né, no caso, né, e que está naturalizada e sustentada pela televisão, sustentada por programas de auditório. Silvio Santos está lá, a gente é metralhado por isso, sem uma mediação crítica, né? Eu gostava muito de ver Cidade Alerta, para ver, porque o pessoal vê muito aqui em São Paulo, né, essas coisas, esses programas sensacionalistas de crime. Cara, a minha namorada, ela falava assim, cara, você fica vendo isso, é só notícia de feminicídio. Sim, mas eu acho que a gente tem que encarar essa merda, de alguma maneira, e refletir. E o filme de vocês é essa mediação crítica que falta no acesso a esses produtos culturais, tanto de reportagem, quanto de programa de auditório, quanto de novela, e agora a gente pode adicionar os youtubers, né, que são esses novos formadores de sensibilidades aí, né, e que está dominado por pessoas brutais, né, esse campo. E a gente tem que disputar esse campo também. O meu comentário, ele vai mais para caracterizar isso, para destacar, né, notabilizar isso. Essa bricolagem que o Nivaldo falou, uma bricolagem que tem muito surrealista, porque vai lidar com um lixo cultural, não um lixo cultural de tipo, isso é baixa cultura, não, lixo cultural no sentido de são resquícios de um passado da indústria cultural, sabe? Não é o que as pessoas estão vendo agora, não sei o que, é novela antiga, né? O Benjamin, ele fala uma coisa muito legal sobre os surrealistas, é que eles viram as forças revolucionárias, que são forças atmosféricas, que ele fala, das coisas antiquadas, do antiquado, da roupa de 5 anos atrás, do piano de cauda, ou, no mundo contemporâneo, da novela de 10 anos atrás, sabe? Então, nesse sentido, eu me despertou, assim, várias ideias, e é um filme muito impactante, e eu acho que a gente tem que dar vazão, multiplicar essa forma de cinema também, que é... Opa, tem um gato passando. Desculpa, pessoal. Que é esse cinema de apropriação total, de reciclagem, de ressignificações incisivas e violentas. É um filme de uma estética, de operações muito claras, de dissecar, de fazer uma certa autópsia dessa indústria cultural, né? E eu acho que, nesse sentido,
é foda, assim, foda mesmo. E aí me vem a relação entre boneca e efígie, né? A ideia de uma efígie, essas réplicas, né? Esses duplos, essas duplicatas que são criadas para figuras públicas importantes que morreram, né? Então tem uma relação antiga, se a gente for fazer uma arqueologia da boneca, com a relação do boneco com a morte, né? E vocês revivem um pouco essa relação a partir de uma nova chave, né? Que é a questão, né, de uma sociedade onde o feminicídio e a violência doméstica é naturalizado e sustentado por toda uma superestrutura, né? Não pensando na ideia de superestrutura de Marx lá, tipo, tem a estrutura econômica e a superestrutura que é o reflexo. Mas em outra chave que, de novo, eu vou chamar a atenção, que é uma chave que o Walter Benjamin fez, que a superestrutura não é que é um reflexo que é menos importante do que a estrutura, é a expressão, são possibilidades expressivas dessas condições materiais da vida, né? E aí, nesse sentido, essas novelas, esse material que vocês trabalham, está expressando ali várias coisas que vão embalar uma sensibilidade coletiva, né? Mas sem negar a individualidade das pessoas, é claro, mas tem uma coisa ali coletiva, e que vocês vão meio que fazer uma redecupagem disso. Eu acho que é um filme que nos chama a atenção para uma coisa muito importante do mundo contemporâneo, é que hoje, o que é muito importante é a gente saber ler e decupar as imagens, o excesso de imagens que nós recebemos. Fazer uma mediação crítica que tem a ver com uma certa reciclagem e uma certa leitura crítica dessas coisas. A gente tentar rearticular essas coisas criativamente, fazer nossas próprias montagens e não ficar só passivamente sendo bombardeado pelos produtos da indústria cultural. A gente tem que tá de olho no mundo pop, no mundo das novelas, no mundo dessas coisas, mas a gente tem que redecupar, remontar, fazer o que o filme de vocês convida a gente a fazer, né? Que é, para mim, um ato disruptivo e uma rebelião cinemática, assim, a montagem a serviço de uma experimentação estética, mas que também é uma busca por um despertar, né, acho que a gente precisa cada vez mais despertar para o inferno que está se desenhando há muito tempo, há séculos, e agora está chegando num limite absurdo, né? Mas sempre esteve acontecendo. Nosso mundo nasceu por uma catástrofe, nosso mundo moderno nasceu com uma super catástrofe que só foi se acentuando, e agora que as pessoas falaram, opa, olha aqui, tá tudo uma merda, mas já estava, e para pessoas que já estavam na parte de baixo desse processo colonial de subalternização, sempre perceberam isso. Como diz o Walter Benjamin, o estado de exceção é regra geral, mas para certas pessoas, né? Se quiserem reagir, trocar ideia. Pega a história das imagens que você traz do Benjamin, né? Inevitavelmente a gente tem que trazer aquela imagem do anjo da história, que vê o acúmulo capitalista, né? E naturalmente a gente tem um viés de cinema hoje que se aproveita, como você já falou, aí dessas imagens existentes, onde a TV é claro que na época de Benjamin era o rádio, o grande protagonista da cultura. Mas aí, de fato, me agrada demais também ver quando um filme se apropria de imagens existentes. É claro que o filme Bonequinha Show não vai nessa tomada. A gente está falando de como esse filme dialoga com essa camada de imagens, né, de discursos que socialmente foram construídos e precisam ser revistos, né? O Ikeda, o Marcelo Ikeda, nosso colega aqui, parceiro, diz muito isso. Até os filmes dele passam por aí, né? E que a gente já tem imagens demais, não precisa construir tanta imagem, é só agora ler as imagens, reaproveitá-las, reciclá-las, né, ressignificá-las, enfim. Acho que o filme também tem esse lança o olhar para esses atos sociais que são graves, né, que, como você também brincou aí agora há pouco, deu em merda, né, são complicados no ponto de vista social, mas a gente precisa refletir sobre eles. E o filme faz, sim, essa reflexão sobre a ótica feminista, inevitavelmente, mas é uma visão inevitável, né? Como se o Benjamin estivesse vendo aquele amontoado de imagens produzidas e dentro delas essas imagens se sobressai essa violência do feminino.
O filme toca nisso e coloca a mão, né? Na verdade, ele chama o espectador para destacar dentro desse amontoado de imagens, essa imagem específica, que é a imagem da mulher. Acho que é isso. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Bom, acho que é isso para não prolongar mais. Se, se vocês quiserem reagir, Flora e Grazi, e depois quem quiser trocar ideia também. Bom, quero agradecer os comentários. Acho que é interessante para nós ter essa resposta do público, né? Vocês como espectadores, porque durante o processo, como a Flora comentou no começo ali, a gente teve bastante insegurança sobre como abordar essas imagens. A gente fez um compilado de mais de 10 horas de material e a gente foi aos poucos selecionando as imagens e ainda assim com essa insegurança sobre como abordar as imagens de maneira que não fosse apenas uma reprodução, já que o que nos incomoda é a violência, e aí a gente vai lá e reproduz imagens violentas. Então, houve durante o processo, essa preocupação, né? Será que a gente termina esse filme? Mas alguma coisa assim, eu acho que é raiva mesmo, impulsionou a gente a fazer o filme. A raiva, muitas vezes, se você canalizar ela, você pode conseguir alguns resultados. Eu acho que, no nosso caso, teve isso, assim, a gente também não tem, eu, pelo menos, não tenho 100% de segurança sobre nada, então eu decidi fazer o filme primeiro, exibi-lo para pequenos públicos e perceber se a receptividade, a recepção, digo, do filme, completa a nossa mensagem, porque tivemos essa dúvida, sabe, se esse filme não apenas iria reproduzir as imagens, né, mas pela resposta que a gente tem dos espectadores é que a mensagem crítica, como disse o João, essa mediação crítica, né, ela acontece, então a gente fica feliz também, porque foi na experimentação, né, a gente está experimentando, sabe, é uma pesquisa, então é bom ouvir vocês, assim, é muito bom. Eu esqueci de mencionar o som é muito importante nisso, porque ele vai numa intensificação que vai ficando rápido, depois termina com aquela paródia, né? Quase uma paródia por mera deformações que vocês fazem da própria música, né? Do Tapinha Não Dói, sabe? Isso é outro exemplo de um certo mediação crítica, só alterando certos detalhes, vocês tiram a face infernal de uma música que se popularizou imensamente, as pessoas ficavam cantando isso sem parar, né? E realmente eu nunca havia pensado dessa perspectiva, de tão naturalizado que essa música estava como uma coisa do passado que tinha que deixar lá e tal, para você resgatar essas coisas e arrancar elas com um certo distanciamento histórico, você tira a face distópica dela, né? Dessa coisa. E a música, o trabalho de som é muito importante nesse filme. Eu achei bem interessante mesmo. A gente tem pouco tempo, eu queria saber se Flora quer fazer algum comentário, reagir aos comentários, à conversa aqui. Eu só quero agradecer as colocações do João, Nivaldo. Gostei muito das colocações. Nossa, anotei todas as referências, assim, fico feliz, porque eu também estava me sentindo insegura em jogar esse filme no mundo, assim. E a gente quase desistiu de fazer e decidimos fazer pensando que a gente não estava, como você disse, recebendo aquelas imagens de um jeito passivo. A gente estava transformando aquilo em outra coisa que não era aquela mera reprodução daquelas imagens. Então, e hoje a gente vive num mundo bombardeado, como você disse, bombardeado de
imagens por todos os lados e a gente recebe tudo muito passivamente, né? Essa época de fake news também, imagem. Então, foi um exercício muito, muito importante para a gente de pensar criticamente nas imagens que a gente recebe pela mídia, e ler e decupar e refletir sobre, e eu acho que é um exercício assim que tem que ser feito assim por todos nós mesmo. Acho que é isso. Massa. Fique à vontade também para continuar o diálogo, viu? Depois que estourar o tempo e tal. Vamos comentar agora um pouco o filme Entre Silêncios, do Marcelo Augusto, que é um filme que me tocou muito, porque eu também, quando era criança, achei uma arma e quase matei o meu irmão, apertando o gatilho, né? Brincando, assim. Isso me marcou. Eu achei um revólver de um tio meu, e isso me espantou abertamente. Talvez por isso eu seja uma pessoa que, como Pasolini, odeia uma pessoa que anda com uma pistola no bolso. É um texto dele bem legal. Retomando aqui minhas notas, Marcelo, primeiro, você toca ali em dois motivos que são muito importantes estão na mira da opinião pública, digamos, né? Que é presença de armas em casa e violência doméstica, e o que isso gera numa criança que está observando tudo isso. E você encontra ali uma saída de roteiro bem interessante, que é pegar uma criança que usa um aparelho de audição e não quer participar disso, ela tira o aparelho, não quer, mas inelutavelmente ela é afetada por isso e age, né? Tem uma ação, no sentido aristotélico de ação dramática, assim, que meio que sintetiza essas duas coisas, a violência doméstica e a arma na mão, a arma ali na gaveta, né? E aí a criança, né, que não quer participar, não quer ouvir, não quer ver, mas vê tudo, e isso está expressado na mise-en-scène, na decupagem, um filme de uma mise-en-scène muito picotada, repleta de raccords, e com uma decupagem de soslaio, né, de quebrada, como se não quisesse ver. Você vê uns vestígios assim, aqui, ali, e é como se fosse tudo na perspectiva, a criança como catalisadora desse contexto desgraçado que a gente está vivendo, e que a gente tem toda uma marcha de pessoas pró-arma, pró-violência, pró-resolver tudo na porradaria, no tiroteio. E aí, esse filme, que é um filme, tipo assim, de situação, né, uma situaçãozinha ali, uma coisa, quase um lampejo, se torna uma coisa muito maior, né, se torna algo que a gente, sem querer, a gente vai pensar no mundo real, contemporâneo, né, para além do Marcelo, artista, querendo expressar ali, procurando saídas de roteiro, de mise-en-scène ali, para expressar questões próprias da sua experiência pessoal, né. É muito interessante isso, que aí a gente vê como que o lirismo tem muito a ver com a vida material e a história, né, também. Tipo, não tem como essa coisa do artista lírico que expressa, fala da natureza, dos amores, a partir de uma perspectiva subjetiva, tá aí embebido de um mundo histórico, de certa maneira, que volta e meia aparece aí para nos espantar, né. Na verdade, ele sempre está aí, né? Então, para mim, esse filme, ele se constrói a partir desses dois motivos imbricados, né? Que dá um certo bem bolado ali, que é fatal. E é um filme simples, curto, de situação, né? E que a gente vai vendo essa situação de soslaio, como disse, na perspectiva da criança, né? Ela quer transcender o conflito, né? Quer dar um mute, né, nesse conflito, mas não tem como, né? Tá ali nesse ambiente, tá engajada nesse ambiente, aí ela se expressa a partir de engajamento criativo com esse ambiente, né? O desenho que demoniza o pai, a brincadeira de dar um tiro, e depois a narrativa termina com as coisas em suspensão, mas é aí que tá uma coisa curiosa. Inevitavelmente a gente pensa, pronto, matou todo mundo. Porque a morte, eu fiquei pensando, a morte está uma coisa que paira tão pesadamente na nossa imaginação hoje, no mundo contemporâneo global,
que, inevitavelmente, se alguém nos dá uma narrativa em suspensão, que tem a mera possibilidade da morte, a gente fala, morreu todo mundo. Eu não sei se é eu que estou muito barroco, muito perturbado, ou ou a gente está meio que compartilhando uma certa parada pesada e muito visceral, assim, né? E é muito interessante porque a gente tem esses pensamentos, aí talvez seja uma coisa minha também, esses pensamentos super pútridos, assim, a partir de uma obra que tem seus recursos expressivos, coisas sutis e delicadas, né? É uma coisa muito louca. É muito louco ser espectador. Eu acho que a gente precisa pensar mais o que é ser espectador, porque a gente é muito. Eu acho que nós praticamos várias formas de ser espectador em vários momentos do dia. Sim. E eu acho que é legal a gente discutir. Eu estou pensando muito nisso, nesse contexto de videoconferências e tudo mais. Então, Marcelo, se você quiser comentar assim, essas primeiras impressões que eu compartilhei, e todo mundo aí também fica à vontade para trocar essa ideia nesses minutos finais que a gente tem, fica à vontade. Sim, claro. E até essa questão do final, né, e da violência, foi sempre uma coisa que me chamou muita atenção, porque para mim, as pessoas sempre me perguntavam assim, nas exibições que a gente teve lá na faculdade, tá, o que aconteceu no final, né? Ela matou o pai, etc, aquilo. Aí para mim era sempre uma questão assim, tá, vocês se importam tanto com o tiro? O tiro obviamente é muito importante, mas assim, ninguém perguntava sobre o tapa e sobre a questão anterior da violência contra a mãe, né? Que para mim às vezes era uma coisa muito mais impactante, porque enfim, eu já imaginava o final na minha cabeça, etc. Eu sabia que não, na minha cabeça, enfim, eu tinha um final pessoal meu que não era nada muito monstruoso, mas eu entendo que a impressão que a gente tem, obviamente, dentro daquele contexto é que algo muito ruim acontece, né? E justamente eu quis deixar mais em aberto porque na minha cabeça não fazia mais diferença, né? Porque se pegou no pai ou pegou em nada, não aconteceu nada, a violência já está instaurada naquela casa, né? Assim, o fato da arma disparar só está piorando uma situação de violência que já existe. Então, para mim, não fazia diferença mostrar o final ou não, o que aconteceu, porque a violência já aconteceu e já marcou a vida daquela criança, independente do que aconteça dali para frente. Então, eu queria muito, assim, pessoalmente, eu queria muito enxergar o final dessa forma, né? Tipo, não faz mais diferença, a violência já aconteceu e não tem o que mudar nesse sentido, né? Bom, muito interessante o teu comentário, Marcelo, porque tá aí, não importa o que aconteceu, porque o filme, não importa, o filme nos mostra isso e deixa em suspensão, isso importa, né? Especular sobre o final, assim, não é nenhum exercício interessante pra gente. Mas é justamente isso, se aconteceu ou não, tudo faz, pode acontecer amanhã. A possibilidade Exato. está aí e é isso que a gente tem que pensar, né? E aí eu acho, é o teu primeiro filme, né, que você disse, e eu tenho um interesse enorme para o cinema universitário. Acho muito interessante, até porque eu gosto muito da instituição, universidade, escolas e tudo mais, né? Estava conversando antes de ontem sobre a importância disso, né? Porque sem essas instituições acaba que a gente fica meio à deriva num mundo assim que todo mundo tem que ser empreendedor de si e tal, e esse papo não cola, não cola. Para mim não cola, eu vou lutar até eu morrer contra isso, porque não dá. Ninguém é empreendedor de si, isso não tem como essa coisa dar certo, né? Mas enfim, e eu pensei assim, era um filme que poderia se arrastar, né? Pelo jeito, então é claramente uma escolha de achatar. Como que é essa questão do tempo do filme? Porque são planos ágeis e tal, e é uma coisa que se desdobra muito rapidamente e você fica sem ar, assim. Isso foi uma coisa... Eu não gosto de ficar perguntando, a intenção, não sei o quê, mas o que, que você acha disso, dessa duração do filme? O que, que vocês acham também, pessoal? Né? Helena, Grazi, Flora, Teve muita coisa Nivaldo. que veio. Porque o roteiro, ele, escrito assim como o papel, ele é muito coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ela está desenhando, os pais estão brigando. Daí era um desafio da montagem também ver como fazer essas coisas acontecerem de maneira paralela, né? E Uhum. o primeiro corte foi bem, assim, bem mais comprido e bem mais lento o filme. E daí foi muito de feedbacks, assim, das pessoas que viram o primeiro corte, dizendo assim, tá meio arrastado, eu acho que não é isso que vocês querem fazer, né? Nossos orientadores falaram muito disso pra gente,
de ser mais sucinto e mostrar de fato o que a gente quer contar nessa história. Então, daí aos poucos a montagem vai ficando mais dinâmica, aquela coisa de paralelismo ali, de mostrar o pai alternando ali com a criança desenhando e fazer aquele processo de desenho, ela e pais na sala. Então foi muito um processo de feedbacks mesmo, assim, de outras pessoas assistindo o filme, do que eles nos passaram pra gente ver o que era melhor, né, pro filme. Porque a gente passou mais ou menos uns 2, 3 meses montando, então teve bastante tempo para as pessoas verem e nos passarem, assim, o que a gente sentia que era melhor, assim, pra narrativa. Entendo, entendo. Interessante. Assim, gente, nós estouramos o tempo, mas eu fiz questão de pedir, eu pedi mais um tempo, já estouramos há um tempo o tempo, e eu fiz questão de pedir mais tempo para a gente, porque eu não queria cortar, porque estava tendo uma participação intercalada, né, pessoas fazendo perguntas e tal, e é muito bom isso. Como nós não temos público, fica difícil de mediar, e foi bom que vocês toparam, eu agradeço, porque nem sempre isso é possível, eu agradeço de vocês terem topado fazer interrupções e trocar mais ideias, né? Do que simplesmente ouvir e responder numa forma mais escolar, até robótica, né? Então, eu acho que a gente pode fazer algum comentário mais geral, assim, quem quiser, e já partir para a despedida, e um até logo, né, na verdade, a gente pode se procurar e trocar ideia depois, ficaria feliz com isso. Alguém tem uma ideia, assim, mais geral para compartilhar? Eu quero compartilhar uma ideia sobre o comentário do Marcelo, né, sobre o processo dele também como realizador que recebe o feedback dos espectadores, os orientadores, os colegas do curso, né, também o que o João falou sobre a importância das universidades, das escolas, dos cursos de cinema. A gente está nesse meio tendo algum suporte, né? Por mais que as universidades tenham uma estrutura deficiente, a gente tem ainda algum espaço de discussão que é muito importante. O curso nosso aqui da Unespar é um curso novo, acho que tem 15 anos o curso. Então, e muita gente que está fazendo cinema aqui em Curitiba são pessoas que fizeram esse curso, né? Também a Helena, que comentou que o projeto dela também foi desenvolvido dentro da universidade, dentro do curso. Eu fiquei bem admirada, assim, com o trabalho da Helena, até porque a gente vê ali que ela colocou a mão mesmo e fez, assim, sabe? Ela teve ajudas, óbvio, colaborações, mas essa coisa de pegar o projeto na mão e a gente vê a sua mão ali, sabe? Você como realizador ali colocou a mão na massa, literalmente, né? Então, esses espaços também, o próprio festival, você comentou, João, que é tenso, que a gente está nesse... É tenso mesmo. Uma amiga minha que viu ontem a sessão, a Mostra Pedra da... Ela me mandou assim no WhatsApp, olha, que tenso, meu Deus, o filme tenso, tá tenso o negócio ali. Eu falei, rapaz, aqui é a pedra da letra, o que você tá querendo? Aqui o pessoal veio mandar mesmo a mensagem, né? A curadoria, não sei, o título da mostra me intriga muito. Eu acho que os filmes, eles têm essa pedrada, né? É tenso mesmo. A gente está falando sobre essas coisas que nos perturbam, né? Ixi, travou aqui para mim, gente. Para vocês também? Puxa vida. Grazi, volta. Poxa, tava sendo uma fechar com chave de ouro ali, pô. Pois ela vai voltar, gente, antes de a gente se despedir. Aí, voltou, Enquanto a Grazi. Grazi não voltou, pronto. Cortou no meio do seu comentário. Cortou quando você tá falando que a mostra era uma pedrada mesmo. Ai, voltei, gente, eu tô aqui com vocês. Continua. Não, eu estava já chegando nos momentos finais mesmo do meu comentário, que é isso, assim, é uma pedrada, a gente está fazendo os filmes com esse impulso daquilo que nos perturba, né? Alguma coisa mexe com a gente, então
foi comentado aqui também, acho que o João e a Helena comentaram, sabe, o cinema como essa extensão do nosso corpo, né, é uma forma da gente se comunicar, às vezes a gente não só falando, não só escrevendo, né, tem que fazer o filme, né, motivados por essas coisas que perturbam, são tensas mesmo, né. Travou ou você terminou a fala, Grazi? Puxa, Terminei. Porque a imagem travou aqui. Então, eu acho que Grazi fechou a mostra de forma incrível. Eu acho que é justamente isso. Aí o Nivaldo estava conversando comigo antes de você entrar, como que os filmes dessa mostra tem muitos filmes politizados, e aí eu falei justamente muitos filmes politizados, mas o grande valor, assim, para mim, desse conjunto de filmes, está na variação das formas, dos estilos de trabalhar um cinema politizado. A gente tem filmes alegóricos, nós temos filmes de montagem, nós temos filmes de montagem de filme de fotos de família que procura um registro de iconicidade, reencenação dessas fotos. Então, temos várias formas aí, e pegando essa ponta, esse fio solto, eu vou fazer uma coisa que eu fiz os outros 2 debates, que elogiar a programação dessa mostra, porque no esforço panorâmico de tentar dar promover um regime de visibilidade assim, de vários lugares do país, acabou também criando uma perambulação muito interessante entre registros e estilos diferentes, dissonantes, mas que, pela coabitação, né, que a programação faz, né, cria vizinhanças impossíveis, às vezes, foi um exercício de pensamento interessantíssimo. Para mim foi um grande prazer. Nossa, eu conheci cineastas que eu não conhecia, me aproximei de um cinema que eu gosto muito, que é o cinema, que é um cinema voltado, não é voltado, que sai muitas vezes de escolas de cinema, de universidades, de relações de alianças que vêm da universidade. Eu sou uma pessoa muito marcada pelas alianças que eu fiz na minha experiência universitária, que não acabou ainda, mas, sobretudo, da minha graduação, pessoas que eu levo para minha vida e tal. E eu fico muito feliz de ver que, tipo assim, isso é muito importante para muita gente. Né, num contexto que as universidades estão sendo dilaceradas, deformadas, é importante saber que a universidade e a escola é muito importante para muita gente. Né? Me sinto menos sozinho assim, e espero que vocês também. E eu agradeço pela experiência de fruição, de reflexão, por vocês terem topado essa forma que o pessoal do festival está experimentando com tanta coragem e com um trabalho tão bem feito, assim. Para quem está fazendo muita reunião e participando de muito evento por live ou por vídeo, vai saber valorizar o trabalho que eles fizeram aqui, que está sendo muito bacana. E é isso, eu acho que foi um alento também para todos nós, eu imagino, poder compartilhar ideias sobre cinema, sobre o trabalho que a gente gosta de fazer, né? Bom, é isso. Obrigado, Nivaldo, obrigado, Hipólito e Thiago pelo convite, e obrigado vocês todas e todos que participaram com seus filmes. Com certeza eu vou contactar vários de vocês aí para tentar bolar exibições por aí, e vamos seguindo, né, trocando ideia. Tem que manter essa conversação intensa, inquieta. E eu acho que é isso, gente. Tchauzinho. Quem quiser falar. Beleza. Aí, queria só dar um final aqui, agradecimento pleno a todos, a você, João, pela mediação, a todos os realizadores. Dizer que a curadoria sofreu muito, né? Porque foram 200 inscritos e a gente percebeu que, de repente, tem muitos filmes que dialogavam politicamente, né, na forma estética, e tem sido um prazer realizar esse momento do festival de maneira tão singular para a gente também. E dizer que a gente fechou agora com o João, antes de começarmos, aquela história da expectação, que é uma revista que eu faço edição, e a gente vai mandar para vocês, os realizadores, o resultado, que passa um pouco pela reflexão do que a gente conversou aqui hoje e viu nos filmes, tá? Então, em breve, a gente manda para vocês um pouco
produção acadêmica e estética de registrar o que a gente tem produzido. Eu estou aqui na universidade, você falou muito sobre isso aqui, no prédio da reitoria, onde a gente fechou o QG, e realmente é um lugar de apreço, é um lugar que a gente precisa valorizar, porque é de onde a gente sai, é de onde a gente faz. Então, muito obrigado a todos, a gente se encontra à noite, tá? Com a premiação e o encerramento. Valeu, um abração. Valeu, gente, muito obrigado. Tchau, gente. Beijo, prazer. Só Vindo questão, Tchau, hein? um detalhe. Eu acabei de receber aqui o prêmio da premiação da Mostra Brasil. Quem quer ouvir? Eita! Primeira mão! Hoje é brincadeira. Estou aqui para estar reunido, finalizando a avaliação do júri da crítica, o júri técnico, e a gente mas está aqui no celular. Deixa eu ver. Vou mostrar só uma vez. Não faça isso não, rapaz. Brincadeira. Eu estou preparado para certificar das coisas. Espero que todos tenham atenção. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Nós estamos sempre por aqui. Se tiver alguma coisa, nosso contato está aí. A gente coordena e articula diversos outros festivais pelo Brasil. Aqui em Campina Grande, nós fazemos um outro festival. Esse ano vamos para o 15º Festival Comum de Curtas, que é o Festival Audiovisual Campina Grande. A gente sempre está rodando, está produzindo com isso que a gente está chamando aí de cinema instantâneo, que esse movimento nós estamos há 2 anos, juntando o Thiago de São Paulo, o Antônio Fargoni de São Paulo, o Ricardo também. E a gente aqui na conexão Paraíba com São Paulo, a gente tem conseguido produzir muita coisa. As 2 dimensões, a gente tem 1 ano produzindo 21 filmes, né? Então a gente vai para isso, assim, o filme a gente faz uma imersão de 1 semana, e numa semana a gente tem 3 a 4 filmes. Grava tudo, produz e exibe. Então são experiências exitosas que a gente tem tido até agora e a gente quer compartilhar. Hoje à noite nós vamos exibir 4 desses filmes que nós produzimos. 2, inclusive, aí na cidade de Remy, onde a gente levou o festival, gravamos lá o ano passado. Foi gravado em Quixadá, durante o Festival Sertão Diversidade. Qual é o outro filme? Eu acho que o outro é Itaquaritinga do Norte, tem um festival curto Itaquari. A gente vai, na semana do festival, a gente vai, grava um filme e exibe dentro do festival. Final. Bom, mas é isso. Obrigado por vocês e até a próxima. Até mais tarde. Obrigada, Hipólito. Parabéns. Tchau, gente. Prazer. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.